Gente, é muita alegria hoje aqui nessa casa. É verdade. E que a gente quer levar para casa de vocês também. Então, olha só. Olha quem está aqui com a gente. A belezura da minha xará. A Adriana! Nos deu a honra e o prazer de vir aqui alegrar o nosso Dribate. Tudo bom, Adri? Tudo bem, Adri. Alegria minha de estar participando. Vai ser um tal de Adri hoje que não vai ser mole. Vamos combinar. Eu sou a Adri e você é Adri. Tá ótimo, pode ser. Boa. Tudo bom, querida? Tudo bem, graças a Deus. Que coisa linda. Então está aí explanado para terra, céu e mar, que esta linda mulher, noiva do Braulio, gente, choveu na horta dele. Cara, a gente não sabe como que isso aconteceu no planeta Terra. Braulio, você vê, olha, espectadores, mulheres do Ainda Brasil. há esperança para vocês. Não. Corta pra cara dele, corta pra cara do Braulio, corta. Olha só, eu quero dizer aos homens encalhados, aos homens tristes, decepcionados com a vida, sem chance, sem esperança de vida. Atenção, eis que de repente Deus suscita quem? Adriana! Fã? Vai fã? Vai fã! É só ir. Bom Só de novo, aí, é só não, a ir. Adriana é ela, não sou eu. Eu sei que eu sou a Adriana. Ela. Espetáculo, espetáculo. Agora vamos falar com o abençoado, com o agraciado Braulio. Oi, Braulio. Graças a Deus. Cara, que milagres, hein? Os impossíveis para os Como é que homens você são vê possíveis isso? para Deus. Tadinho. E eu trabalho com categorias da divindade. Então, Escuta, Adri, você não riu o dia todo, não, com esse A menino? gente ri demais. É, né? Nossa, Isso essa deve risada. ser uma delícia. Desde o começo, desde na época que nós éramos amigos ainda, sempre, a risada sempre nos acompanhou. Também é impossível ficar sem rir pé dele, né? É verdade. Não bom, é? tá vendo? Ela tá treinadinha, certinho, A gente ensaiou antes de vir. falando tudo que tem que falar, tudo bonitinho. Parabéns, amor. Obrigada, amor. Muito feliz. Estamos congruentes aqui. Mas a gente ainda vai chamar ela sozinha, certo? Vai, né? Eu tô sentindo isso Você em tá algum sentindo? lugar. É, isso Eu tô mesmo. sentindo Eu que a gente também. precisa chamar essa ela, vibe, né? não tá? Não é? Porque a presença, assim, às vezes, né? Não, Adriana, tá Pode tudo constranger, bem. amor? Relaxa. Será? Que eu vou ficar constrangida? Sim, pela a sua Karine, presença? na verdade, a sua presença aqui é uma solicitação muito também da Karine, que exerceu influência direta nessa sua presença, na nossa presença, porque a Karine viu a Adriana contando como é que foi o começo do nosso amor. E a Karine, assim, ela deu muita Não, a gente risada. tem que trazer isso pra A gente tem que levar planeta isso lá. Terra. Comentários Tem, não pode reveladores. ficar restrito. Fica para uma próxima. Mas o ela já a gente tá não, fugindo. senhora, não vai fugir dessa não, rapaz. Aliás, hoje você não vai fugir de nada, nenhum dos Isso. dois. Nem de cantar, né, Pera, Adriana? Eu Nem tenho de que comentar aqui que cantar. já tem gente falando que você deve ter orado muito. Olha só, caíram na pilha. Caíram na Eu sei, pilha. pode falar. É, Tem problema não. fale. E ela deve estar orando pouco. Essa é por conta dela, é só autoria, né? Essa foi do nível do Brau. Ah, bom. Olha Saiu só, do chat. não sei É. quem escreveu isso, É mas um eu acho que invejoso é o lá. espírito da Karine falar uma coisa dessa. É aqui, É ó. parceiro, Leandro. Aqui ele disse aqui, ó, Parceirão, Leandro. tua mina é linda, você deve ter orado muito e ela deve ter orado pouco. Não sei. Meu Deus Ela do que tem céu. que responder. Na verdade, o Braulio foi a resposta das minhas orações também. Ah, que lindo. Uau. Ele foi o companheiro que eu Gente pedi do a céu, Deus, Essa então- lavou a égua, Braulio.
Essa aí. A carinha dele. Olha lá os Com a amigos. cara dele, com a cara do Braulio, que é a melhor coisa. Tá Essa nós ensaiamos ontem à noite já. É, né? Isso. Não, chega pra cá, Adri. Vamos ver se dá gente pegar um pra. plano juntinho. É, eu quero que Aí pegue. mata a charada. Passa o microfone É. pra lá, amor. Isso. Olha só, você sabe que programa passado a gente tratou dos critérios. Qual é o critério, né, que as pessoas usam para conhecer as outras, né? Não é usam porque usam, mas qual é o critério que está dentro de si, que você acha que é o encaminhador para que você goste ou não Claro. das pessoas, Os né? critérios Os inconscientes. critérios. Agora olha aqui, olha para frontal aqui, no frontal aqui, assim. Frontal. Olha que lindos. A bela e Olha a que fera. lindo. Não, Braulio, Muito também não. Não vai nessa linha, não. Só eu que posso falar. Ó. Gente, puro amor em plena quinta-feira. Em pleno Ainda paga debate. beijinho aí. É um oferecimento de nossa, que Braulio. Então, vamos lá. Tudo bom, Daniel? E aí, beleza? Menina, a gente quase esqueceu de presença de Danico, pó de mico aqui. Danico, pó de mico. Danico. Ah, já tem gente me sacaneando por causa desse pó de mico. O que é isso É. que sua mãe fala? O que é isso que sua mãe fala? Gente, é Nem uma eu coisa sei que o nem é eu isso que você sei. fala. É. Deixa eu ver. Não sei. Não Apenas consigo. é, né? Desde pequeno que eu olhei pra cara dele, Danico, pó de mico. Pó de mico não é lindo? O que Perfeito. seria um pó de mico? Pó de mico é aquilo que Pó dá de mico. coceira. É. Não, é pó de mico da coceira. Eu confundi com rapé. Agora vê. Botar um pó de mico no nariz, rapaz. Não. Nem Acabou. queira. Tudo bem, Danico? Tudo ótimo. Pois Com é. você. Maravilhoso. Como a Vem Ver TV, o canal é você, dê a interpretação aqui, é livre. Interprete como você quiser esse pó de mico. Cuidado, hein, Daniel? Mais ou menos. Você que vai assumir a responsabilidade. E aí, Cá, Tudo bom? tudo bom? Graças a Deus. Então, me disseram que você... Aliás, eu já vou logo antes de falar isso para você, porque você foi a responsável, mais responsável, apesar de... Quando eu ouvi que tinha essa possibilidade, eu fiquei super feliz. Aí, eu falei para Cá falar com você, quer dizer, mas eu queria falar, principalmente para pedir para você cantar, porque, olha, o Caio falou pra gente que nem a mulher que canta Pequena Sereia é tão Não, bela todas e as mulheres tão... que cantam esses desenhos animados, Bela e a Fera, Pequena Sereia, não batem, realmente. Ela canta muito. Ó, É uma verdade. Dani, Você canta bondade muito. sua. É uma verdade. então, aí a gente quer ver e a gente vai ver daqui a pouquinho. E no próximo, ela prometeu... Gente, que espetáculo. Ah, obrigada. Foi assim, Não né? é? Gravamos lá em casa. A gente gravou de brincadeira, né, amor? Foi brincando. Que voz de fada. Que Tudo brincadeira. porque Não posso falar fada, nós estamos num canal. Que o canal é você é uma fada. polêmico. Oh. É polêmico dizer isso. Mas É assim, polêmico. a gente brincava de cantar em casa, até que um dia ele começou a brincar dizendo que eu cantava igual a Disney. E Disney. Eu falei, bom, eu cresci Não, escutando peraí, você, Disney. você não fez isso antes? Não, a gente... Profissionalmente? Não. Você tá brincando. Eu canto embaixo do chuveiro, né? E na igreja. Que eu cantei muito tempo. isso? Cantou Sério? na igreja também. É, cantei Não, eu muito tô na pasma igreja, agora com essa mas- informação, porque Só eu de pensei que brincadeira. ela já dublasse Não, isso musical foi uma e... brincadeira nossa. Você tá brincando. É, mas nós estamos querendo ver, eu tô querendo ver se eu faço um dinheiro com isso. Nós vamos fazer um dinheiro. É, Vale uma pede. grana, É. né? Vale uma grana. É. Eu falei, amor, Ó, não temos vamos- que ó. capitalizar a história. Meu Deus Business. do céu. É, Não tem jeito, vamos fazer o não, seguinte, não gente. vamos nem escandalizar não, cara. Não vamos nem escandalizar não, que a gente sabe que nesse meio tem irmãozinhos exatamente assim. É, Então, isso é sem verdade. escândalo. Você vai ganhar um dinheiro com ela? Vamos ganhar um dinheiro. É, Vai. legal. A voz tá aí, certo. bora usar Tá quanto certo. custa. Gente, que maravilha. Precisando, Parabéns. É tamo aí. linda, 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 linda Obrigada, mesmo. vamos Caio, nessa. Dani, todo mundo tá mais do que certo. Muito legal. É bom, muito né? legal. Muito bom. Hoje, gente, a gente queria conversar com vocês a respeito desse tema. Quando um homem ama uma mulher. Certamente você viu esse filme, que eu acho que foi com Andy Garcia e aquela menina que eu acabei de dizer o nome. Ryan. Meg Meg Ryan. Ryan. Meg Ryan e Andy Garcia fizeram um filme muito bonitinho,
mas que chega até a dar nervoso num determinado momento, porque ela é muitíssimo alcoólatra e está destruindo a vida, está tornando impossível a vida a dois e também a vida familiar com os filhos e tudo mais. E este homem ama esta mulher até o fim, até que se encontre uma solução, né? E pensando nesse filme, e pensando em muitas coisas, a gente queria conversar e perguntar para vocês, até onde vocês acham saudável que um homem ame uma mulher? Né? Então fica aí essa pergunta para você, responda aqui no nosso chat, hoje nós estamos também com a ajuda do Braulio. Sim, estou aqui. Então, como é que o Caio fala mesmo, hein? Inunde, né? Inunde o nosso chat. Lote o chat. Lote! Lote o Nada chat. como quem está dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo. Lote o chat. Então, lote o nosso chat. E você, Daniel, como é que você acha que... Primeiro eu queria te perguntar como é que você acha que um homem ama uma mulher? Poucas vezes eu recebi uma pergunta tão genérica como essa. Como que um homem ama uma Não. mulher? Quando um homem ama uma mulher, qual é a diferença? O que você vê que acontece? O que você acha que acontece com esse homem? Até onde ele vai? Eu tinha até... Você sabe, Braulio, aquele vídeo que tem aquele comediante que ele começa a contar que oh meu Deus, o amigo dele está apaixonado. E homem apaixonado é como o tio Humberto fala, né? Para homem apaixonado não tem nada caro. Tudo fica barato para homem apaixonado. Obstáculo de nada. Então esse rapaz esse comediante, ele estava contando como é que o amigo dele estava tão apaixonado que dava tudo para ela, dava tudo. Só que chegou na hora, ele falou assim, camisa. Aí ele não conseguiu mais sair dessa, né? Ele dava tudo pra ela. O cara tava realmente, estavam namorando, né? Namorando e se apaixonou e dava tudo pra ela. Dava tudo pra ela. Dava tudo pra ela, tudo. Tudo, Dava tudo. camisa, dava tudo. Tudo. Camisa. Tudo, camisa, tudo. Ele dava tudo. tudo pra ela, dava camisa, dava tudo. Tudo. Camisa. Tudo. Camisa, dava tudo pra ela. Tudo. Ah, Tudo, e ele tudo dava pra ela. camisa. Tudo. pra ela. Tudo. Entendeu? Tudo. Aí eu quero saber até onde esse tudo... Geralmente fica na camisa mesmo. Geralmente fica na camisa. E também parece que isso corresponde a uma outra geração, a minha geração, né? Eu ainda estou de uma geração de homens que têm essa atitude quando estão apaixonados, né? Mas eu acho que pelo que nós ouvimos aqui, você acha que continua sendo assim na sua geração, Daniel? O homem quando está apaixonado, você acha que dá tudo, camisa, tudo? Com certeza, preço deixa de ser importante mesmo quando a paixão, quando o amor é verdadeiro, assim. Porque quando a gente coloca na nossa mente que realmente aquela pessoa que está do nosso lado é a mulher da nossa vida, dificilmente a gente vai ficar Contabilizando. balanceando as coisas. Muito difícil. Mas você não acha que dentro das Não pessoas... tô falando de responsabilidade, não. Tô falando mesmo de... A gente não põe na balança. É claro que a gente continua com a nossa vida, tendo que ter o dinheiro para certas coisas, tendo que ter um objetivo. Mas realmente, na hora de pensar na mulher, mais do que um bem material, a gente realmente faz tudo que for necessário para aquela pessoa estar do nosso lado. É disso que eu tô falando. Que bom que o Braulio tá aqui hoje. Né, Adri? Eu vou adorar saber o que ele faz. Desculpa, gente. Eu vi o Braulio olhando aí um anel na Tiffany, né, de 3 milhões. Eu Você vai vou comprar adorar saber o que um homem Não, faz quando ama uma Eu não mulher. tive Tiffany condições nenhuma. Não tem chance. Eu tô falando que bom que o Braulio tá aqui, porque outro dia a gente tava discutindo sobre alianças.
E naquele dia lá. Né? No dia que toda a história veio ao ar. E Eu tava comentando a proposta indecente que ele me fez, sabe, Dri? Quando a gente... Então, olha, eu vou esperar você botar sua cabeça para funcionar e diz para mim, e vocês mulheres, me digam também em contrapartida o que para vocês seria um homem que amasse vocês. Mas aí, mãe... Como é que vocês se sentiriam amadas? Mas aí tem a pergunta que você fez, né? Até onde é saudável? Até Você onde é começou fazendo saudável. E isso é muito difícil o homem conseguir medir. É muito difícil. Por isso que eu acho que é preciso realmente uma mulher com cabeça também. Você achar uma pessoa com uma certa maturidade, porque um homem um pouquinho imaturo pega um amor desse tamanho faz um estrago, né? faz um estrago. Ele realmente mima a relação, não digo nem a mulher. Ele mima a mulher também, mas ele mima aquela relação. A relação fica realmente estragada. Você não consegue mais ter um caminhar normal, uma rotina sua, individual. Individual, né? Tá Tudo que você linkado. faz a partir daquele momento começa a ser algo que vai ter uma rebarba para outra pessoa. Isso é horrível. Eu já tive numa relação eu dessa. sei. Foi uma Inclusive, coisa eu ia bizarra, perguntar horrível, isso aqui devastadora, para você. onde a minha vida realmente eu não fazia mais nada para que construíssem coisas para mim. Né? Eu só me doava. Eu sei, em tudo, né? Não, Tempo. 100%. 100%. Eu lembro que 100%. era todo tempo, 100%. tempo integral. E é muito fácil a pessoa ir para esse outro lado, de estragar tudo, esse amor tão bonito. E se muito cegar fácil. inteiramente, né? Porque essa do homem fazer, até quando ele não trabalha ainda, né? Vamos ver assim, jovem. Que você vê um jovem apaixonado, tá namorando alguém fora do estado. Ele faz, ele arruaça, ele mexe, ele vira, mas ele arruma passagem para ir ver a menina no fim de semana. Ele guarda desculpa uma palavra, guarda um dinheirinho para poder ter as intimidades com ela, né? Quaisquer que sejam. Então, a gente vê que vai no nível da possibilidade de cada um, mas aí começa a entrar aquela coisa do desespero e o que a pessoa está sentindo se torna tão mais forte do que o bom senso que ela acaba desequilibrando toda a vida financeira. E se comprometendo. Às vezes se compromete, falta demais ao trabalho, dá desculpa demais no trabalho, né? Começa a gastar para lá do que tem, começa a envolver cartão de crédito, começa... E assim, se quiser falar, catuca mesmo. E é simples também a gente perceber se isso está acontecendo. Não é muito difícil. É só você começar a tentar ver se outra pessoa está fazendo a mesma coisa por você. Percebia, mas mas é porque torna um vício. Isso vira um vício. Você começa a achar que aquilo é o que você tem que fazer. Apesar de ser doentio, é o que você tem que fazer, porque está ajudando outra pessoa. Aí você começa a misturar o amor com a ajuda. Eu lembro que a sua preocupação era até com as crianças. Né? Porque essa relação envolvia crianças pequenas. Uhum. E ele começou a se apegar às crianças. E tudo era assim em torno daquela situação, né? Porque a mulher era sozinha. E é difícil uma pessoa não achar que aquilo não é saudável quando está envolvido. E principalmente com a cabeça cristã de não jogar isso para o lado bom. De qualquer maneira, mesmo que eu esteja errando, eu estou fazendo uma bondade, então estou acertando. Sim. Né? Então, você perde o limite de necessidade. Você perde o limite. Se não fosse você e o Caio me alertando isso, me mostrando realmente... Mas eu só tive que a gente estava falando... Mas eu só tive força de terminar isso porque eu enxerguei, porque de tanto vocês baterem nessa tecla. Quando isso começou a ficar claro que eu estava confundindo ajuda com amor, que realmente a volta, a recíproca de lá para cá não era igual, o que é outra coisa. A gente acha que só da pessoa estar do nosso lado já é um ganho, já é tudo que ela pode fazer, e não é. Exatamente. A pessoa que está envolvida na relação começa a achar isso. Aí deixa a pessoa bater de tudo que é jeito, emocionalmente, fisicamente em você, deixa a pessoa falar o que quiser, como quiser, deixa a pessoa não fazer tudo que não quer fazer.
e você começa a deixar a sua relação ir escoando pelo ralo. Todo o amor que era saudável, que você tinha, toda a empolgação, toda a energia que você tinha para colocar naquela relação, para fazer aquele negócio ser bonito, produtivo e construtivo, você realmente vai se perdendo, porque você começa a fazer tudo só para outra pessoa e você esquece os seus problemas, as suas demandas. Nesse filme, se eu não estou enganada, porque já tem muito tempo que eu vi, e se tem uma coisa que eu sou ótima de memória, como você já sabe, eu acho que ele foi realmente até onde o limite dele também começar a ficar absolutamente adoecido. Aí ele disse um basta. Quando ele disse um basta, ela viu que ali estava sério e ela tinha que, né? Mas ele não foi inflexível ao ponto de voltar para ela depois que ela se recuperou, né? Eu lembro agora de uma cena dela indo procurá-lo para refazer as coisas. E o amor dele cobriu o medo, né, de cair naquela de novo, porque o alcoolismo realmente é uma coisa muito séria. Adriana, você não acha que isso seria uma característica da paixão, não? Que o amor, é uma característica da paixão, mas como é equilibrado. O nosso tema, ele é... Na maioria das vezes, nosso amor é egoísta mesmo, né? Mas deixa. A paixão mas é deixa que não, tira... não deixa não. Mas vai lá, vai. Tá bom, então vou falar. O sentimento de amor, como ninguém sabe direito o que é, o que seja, de repente, quando a pessoa não se diz mais apaixonada, ela não tem também mais aquele ímpeto que antes ela chamava de bondade e que agora no amor é inexistente, porque o amor não é o amor. Fui clara? Se não fui, você entendeu assim mesmo, tenho certeza. Assim, eu concordo mais ou menos com isso que o Braulio falou. Você vai continuar desenvolvendo? Claro, Então ainda ia continue. voltar Não, para então ele. continue. Então vai. Só que eu voltei para você Claro, completamente nula e vazia, não sei nem seu nome. Seu nome é? Braulio. Eu não sei do que a gente estava falando, Braulio. Vamos lá, a questão Vamos é que eu... lá, repega vocês pra estão mim. falando do tema e tal, aqui, lá, até onde é saudável que um homem ame uma mulher. Sim. O Dani falou de uma relação que aconteceu com ele e tal. Até que ponto, pegando um pouco o reboque ali na praia da vida dele, do que aconteceu com ele, dessa questão. Aí, vai ver que ele era apaixonado. Você Porque perguntou se não é uma paixão- característica da paixão. Exatamente. Aí E a eu fiz essa paixão é que enrolação. faz essa onda A toda. paixão é que ela tira a detona isso. sanidade do cara. Tira. O amor, ele é uma coisa mais light. Eu não acho que um cara que ame uma mulher, ele Pois não é. vai se entregar ao vício de ficar comprando Pois é. essa praia. Então, a gente já fez essa diferenciação, né? De paixão, que a paixão... Não fez. Não teve diferenciação feita de amor e paixão aqui ainda. Ih, rapaz. Teve essa que o Braulio fez agora, eu de ser um pouco fiz mais leve o amor e a da paixão. comparação entre uma paixão que leva você a ter esses ímpetos e fiz a comparação do amor que não é amor. Tá, então Do você amor do falou amor. as consequências de cada um, não o que cada um é. Neste filme, o que o cara lá quis passar é que o cara realmente amava uma mulher. Minha pergunta hoje não é nem uma coisa nem outra, nem essa paixão desenfreada que levou você a todas essas coisas, e nem aquele amor doentio que acaba sendo egoísta. Você ama, mas esse aqui é o meu dinheiro, esse aqui é o dinheiro dela. Agora a gente aí faz a contabilidade, entendeu? Aí não, é. Aí é aquela coisa horrorosa. Eu discordo completamente. Calma, de quê? Eu ainda nem falei nada. Rapaz, Falou, o você cara falou. já tá Eu seguro a informação. discordando. Eu seguro a informação. Vai, continua. Eu Você seguro. tem que segurar antes de eu esquecer. Já esqueceu? Não vai. Já esqueceu? Claro, mas claro. Então, quer que eu fale Claro então? que é a última Eu discordo palavra. completamente. Eu acredito sim que existe uma diferença bizarra entre amor e paixão. Eu acredito que a paixão realmente causa Já rebuliço e voltou insanidade. tudo. Aham. Quer falar? Não. Tá. Causa insanidade sim a paixão. O amor é muitas vezes mais leve, mas eu não acredito que realmente a paixão que a gente sente, o amor que a gente sente, como você estava falando, é um amor perfeito. Então, o que eu tenho para chamar de amor hoje, Daniel, o que eu tenho para chamar de amor, o amor que eu tenho pela relação e por outra pessoa, não é esse amor que não sente dor, que não sente Claro. agonias. Claro. Porque a base do amor sou eu sinto, né? Então qualquer consequência que acontecer vai ser em mim, não no amor. Então eu acredito sim que esse amor é misturado com as minhas sensações e com o pecador que eu sou, de modo que o amor passa a ser do mesmo nível de quem eu sou, Claro. né? E
conforme a minha maturidade. Perfeito. Então eu não concordo com isso. Por quê? Porque foram 4 anos de relação. Acredito eu que por tudo que eu passei, por todas as loucuras que aconteceram na relação, a paixão realmente foi pro ralo em 6 meses, em 7 meses eu não estava mais apaixonado. Isso eu posso falar com certeza absoluta que em 7 meses eu não estava mais apaixonado. E o que havia era muito mais essa mentalidade que você falou de um cristão imaturo do que qualquer outra coisa, do que Não, você qualquer tava outro sentimento ou decisão Você estava tomada por mim. vidrado, eu era uma mulher. Né? Era a primeira mulher. Acredito sim que muitas vezes a paixão faz no início, até os 3 anos, os primeiros anos, a pessoa surtar mesmo, sabe? De diversas formas, e com muitas possibilidades, mas acredito sim que muita gente que ama começa a confundir, a misturar, a fundir muitos vieses, se é que eu posso fazer isso, claro, ou viés. Exato. Muitos. O que a outra pessoa é para mim, o que a outra pessoa tem que ser para mim, o que eu sou para mim, o que eu tenho que ser para mim, o que eu tenho que ser para minha família e o que a minha relação tem que ser para todo mundo também. Então todos esses padrões, todas essas vontades de se encaixar, de se enquadrar, começam a causar muitas agonias, fora o relacionamento em si. E, por exemplo, no momento que eu te conheço, eu começo a ver as suas demandas e necessidades. Esse amor que eu gostaria que fosse perfeito, começa a ficar horrível, porque eu quero só te preencher. É lindo, a ideia é linda, querer fazer você conseguir suprir todas as suas necessidades. Exato. Mas o meio para que eu faça, como eu faço essas coisas, é horrível. Se eu quiser suprir todas as suas necessidades, a nossa relação vai ser a pior do mundo. Nossa! E é no amor. É no amor. Além de não é na ser paixão, é no impossível, né? amor. Porque isso pode acontecer depois de 50 anos também. Eu acho que a coisa principal que você falou é que o amor está ligado, o nosso amor, não o amor que Deus propõe. E a gente está sempre aprendendo o amor que Deus propõe, porque se a gente vai ficar no nosso, não valeria nem a pena a gente estar aqui reunidos em nome de Jesus, porque nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus falando com esse povo aí. Então, não valeria nem a pena, mas humanamente falando, na nossa jornada, na nossa caminhada, o amor está diretamente ligado à pessoa que nós somos. Isso foi a coisa que você falou que eu achei hiper importante. Então, como aquele cara do filme era um cara muito legal, o que o roteiro quis dar a entender é que aquilo era um amor maduro, era um amor de vontade que o outro crescesse. Quando o outro se recusou a crescer, ele também se recusou a continuar aquela jornada, né? Esse é o amor que fez de tudo para salvar uma pessoa no buraco, mas se negou a entrar, a ficar, a permanecer, a adoecer também junto nesse buraco, né? Então, nós estamos falando justamente sobre isso. Até onde a percepção deste amor que ama desse jeito é capaz também de não se deteriorar. De recuar e... Porque mulher é fácil. A mulher, ela tem necessidades no amor diferentes. Não tem necessidades no amor, não tem necessidade no homem de outras coisas. Né? Então, fala. Aqui, eu acho que o relacionamento de um casal, ele reflete muito o indivíduo que cada um está ali. Se o relacionamento não é saudável, é porque não existe saúde individual, emocional, espiritual. Claro. Entende? Então, assim, quando você ama e você aprende a amar como o Senhor nos ensinou, você sabe a hora de libertar até a pessoa. Deixar aí, né? Sim. Claro. Você não quer segurar, você desadoece o relacionamento. Mas a nossa carência, a nossa de querermos ser amados, sim. Mesmo que a gente já não ame a pessoa, a gente não quer soltar. A gente quer ter aquele amor de reserva, a gente quer ter, né? Eu não amo, mas ela me ama. E aí você fica rodando aquele prato para aquilo ficar sempre naquele ponto, porque inconscientemente você, com a sua insegurança, precisa que aquele cara ali te ame. Você ama o amor do outro por você. Sempre, porque Você repete aquela frase que eu falei mais ou menos? Qual, Dani?
Você acabou de falar uma frase, eu falei mais ou menos, hein? Mas o que é isso? Ele é o A Banco do frase Brasil? Calma aí. A saúde do... Imagem, Eu falei, lembrei. A saúde do relacionamento, ela Depende da saúde ela está diretamente individual. ligada à saúde dos indivíduos ali. Em alguns momentos a gente vai conseguir perceber isso. Mas, por exemplo, não é porque um cara é extremamente tem um relacionamento maravilhoso com a mulher, que ele não pode também ter uma vida financeira horrível. E não saber mexer com marketing, não saber mexer com trabalho, não saber como lidar nas suas relações profissionais. Como o contrário também é verdade. O que eu estou querendo dizer é que se eu sou um cara saudável, eu tenho um coração voltado para Deus, isso não significa que eu tenho maturidade realmente para saber como estar com uma outra pessoa do meu lado. Não garante. Eu posso ter o coração completamente saudável na minha essência e relação com Deus. Mas na hora que eu tenho uma outra pessoa aqui, que eu toco, que eu seguro, que eu aperto, Chega. talvez eu não tenha a mesma... Mas se você Mas você não acha- realmente Não, peraí, tiver mãe, uma rapidinho. comunhão Mãe, aberta, eu vou fazer o ele melhor vai possível. te guiando. Vai guiando, vai guiando. Vai guiando, como guiou vai você, guiando. como me guiou, como guia todo mundo em quem busca Jesus. Vai guiando. Mas, ainda assim, ele guia conforme ele dá a didática Seu ao mesmo tempo. deixômetro, ele guia Conforme a conforme o didática seu vai deixômetro. sendo dada. Ou seja, se a gente ainda precisa aprender muito e buscar a sabedoria, é porque a gente não sabe. Claro. Então, se a gente não sabe, é porque a gente erra na relação, independentemente se a gente a ama. Claro. Então é isso que eu tô falando. Não mas é eu tava porque respondendo eu uma tenho outra Deus e coisa. Deus me guia que eu não posso ter uma relação completamente imatura. Isso não tem nada a ver com a Aí já fica enxergar. pra mim uma cadeira com 3 pernas. Mas eu só queria, só para terminar aqui, ler isso aqui, ó. Vai. Que eu amo. Foi um presente de aniversário, inclusive. Depois eu conto essa história. Ó, definição da Adriana Falcão. Outra Adriana? Adriana Falcão é uma escritora e ela é muito suave, ela desenha, faz caricaturas lindas. Sei quem é, claro. É no livro Mania de Explicação dela. Tá. A definição de paixão. Paixão é quando, apesar da placa perigo, o desejo vai e entra. Amor é quando a paixão não tem outro compromisso marcado. Não. Amor é um exagero. Também não. É um desadoro. Também não. Uma batelada? Um enxame? Um dilúvio? Um mundaréu? Uma insanidade? Um destempero? Um despropósito? Um descontrole? Uma necessidade? Um desapego? Talvez porque não tivesse sentido, talvez porque não houvesse explicação, esse negócio de amor, ela não sabia explicar. A menina. Bonitinho. Muito bonitinho, né? Muito legal. Muito legal. Sim. Mas eu queria também escutar elas, né? Não só escutar elas, como se ninguém estiver lotando. Ninguém está lotando o nosso chat sim. desse planeta. Tá bombando, tá bombando. Então fala aí, gente, porque eu quero saber da história de vocês ainda. Eu preciso desse espaço. Lê o Davi Madruga aí, Dani, vai lá. A Dilma tá mandando eu deixar os outros falarem um pouco. É filho da Adriana, Gente, a Dilma. Dilma tá vendo a gente? Valeu, vingança, Dilma, vingança minha! A Dilma vendo o Eu sempre debate. fui acusada disso. Um beijo pra Dilma. Beijo, Dilma. Beijo, Cuida aí, hein? Dilma. Ó lá, que esperto, hein? Bota aí o Davi Madruga, Dani, fala aí. Fala aí. Eu falar? Fala Claro. vocês, todos. Vai lá, aqui. O Dani tocou em um assunto que me lembrou algo que anda acontecendo comigo. Tem uma pessoa que sempre que conversamos e nos encontramos, rola aquele carinho imenso. A gente diz que ama o outro e etc. Mas desde a época que ela me ajudou a largar a bebida, comecei a desconfiar se ela sentia algo por mim. O tempo passou e voltei a desconfiar. Quando desconfiei novamente, a partir do momento que ela começou a ter raiva e ciúme da minha ex, eu acho que ele falou que começou a desconfiar realmente de novo quando ela começou a ter ciúme e raiva da ex. Sempre digo a ela que quando ela fizer 18 anos, eu a pedirei em casamento. Mas às vezes tenho medo de estar confundindo carinho com amor. E estou pensando em descobrir isso, arriscando. Mas não sei se seria certo a fazer. Arriscar? É. Não, arriscar nunca. A paixão arrisca, né, Adriana? Como arriscar nunca, não, mãe? a paixão não nem fala existe, isso, tá não. arriscando. Arriscar é lindo. Arriscar é lindo, mãe. Entendeu? Arriscar é lindo na outra vida, quando você É era um lindo, gato mãe. e virou um sapato. É Essa lindo, que é mãe. real. Não, Eu não arriscar é acho lindo. nada lindo uma pessoa arriscar a vida. Que é vida, Não, não tá arriscando a vida. Ele quer não. saber se ele arrisca
De fazer saber, a proposta pra saber. e contra. Eu acho que eu tô ficando velha. Só porque eu não quero me arriscar num precipício, cair, me esfolar toda. Não quero fazer isso comigo, mas os garotos Acho que você não aqui estão entendeu, fazendo assim atrás de mim. Não é ó. se entregar pra uma relação, é arriscar pra ver se a outra pessoa quer começar a relação. Ah, eu pensei que era arriscar de Não pedir no viaja. casamento e casar. Não. Ô, Davizinho. Arriscar de ver o que é dela. Ela Releva, descobrir. porque seu amigo Daniel tem que aprender a ler direito. Arriscar é uma coisa, ser ousado é outra, assim. Acho que depende. Você arriscar é você saber que 50% ali é prejuízo e mesmo assim você vai. Ousadia não, é você ir lá e ver qual é. Obrigado, Braulio! O Braulio iluminou a questão. Ele fez uma diferenciação conceitual das duas palavras, mas que, legal. assim, Quando o cara fala, vou É arriscar, não sei o que, ele verdadeira, pode é. estar achando que ele está querendo ser ousado também, o que é legal, assim, eu acho. É verdade. Ousadia é uma Não, coisa, porque é uma você coisa também, madura. ele explicou dando a metragem das coisas. É, É, diferente. Você tem Arriscar uma é você visualização. pular do precipício e ver qual é. Por exemplo, a minha vizinha tá me dando bola, vou arriscar. Você tá sendo um louco. Exato. A minha vizinha nisso casada que eu e falei, tal. não arrisca. Agora, Não você arrisca pegar nada a sua disso. vizinha casada é você ser ousado? Não. Você ser ousado é você negar ela. Isso, Braulio, boa. Legal, Olha, legal, gente, legal. eu tô bolada, né? Ô, gente, para com Bola. isso. Levamos a maior pregações aqui, ó. Pois é, agora, esse lance de amor, paixão... Instituiu. Você ouviu aí atrás, né, Hein, Ernesto? André? Ouviu as pregações. Ó. André, esse lance de amor e paixão que o Daniel leu aí, amor é Coríntios 13. Lê lá, você vai Pronto. saber. Pronto. Um dia a gente estava falando lá em casa, Daniel, Pronto. você lembra? Que a gente estava falando da psicologia acadêmica, freudiana, junguiana, etc. e tal, esses caras aí, e o evangelho. E aí a gente estava falando do Caio, assim, como é que o Caio tem tanta firmeza nas coisas que ele coloca. E como é que para os caras que são psicólogos, tudo é muito relativo, pode ser, pode não ser, não sei o quê, porque o evangelho é uma elástico, né? coisa É uma só. coisa só. E fica Então, todo assim, mundo o que é nervoso amor? com isso. Primeiro aos Coríntios É. 13, tá, ponto final, Acabou. tá resolvido. O que É não vier certo. dali não é. É. O que passa A gente consegue chegar a tudo, em Adriana, a gente consegue cumprir tudo aquilo que está escrito ali, etc e tal, que Paulo lançou? Não, porque a gente não é perfeito. Estamos caminhando. Mas o que está ali é o que é. É, exatamente. Sacou? Exatamente. Então, é por isso. Não altera a essência. A que gente é não verdadeira, conseguir é porque a gente é assim mesmo. E Somos apesar da relativos. gente não ter feito todo o caminho completo, ele já nos olha como se a gente tivesse feito. É isso que a gente tem que entender da graça dele. Mas não é por isso que a gente para no meio do caminho e fica todo mundo como filhos retardados, né? A gente está no caminho, não completamos, mas ele irá completar a boa obra que em nós começou, tá certo? E aí, alguém está falando Agora, quando alguma o cara, Adriana, desculpa. Não, pode mas, falar. Assim, quando o cara, por exemplo, alimenta essa coisa de dar presente demais, de ficar, sabe, comprando essa coisa. Ah, e cada um faz o que pode. Às vezes o cara cuida demais. Você me lembrou ele de um tá negócio. adoecendo a parada. Posso falar Eu acho. com uma Sim. amiga nossa que escreveu pra gente? Ah, Eu acho que foi até, não foi nem mensagem, acho que foi no chat da semana passada. Porque você tocou nesse assunto, é claro, é justamente isso que eu estou falando, né? Pessoas que se endividam, que fazem, acontecem para agradar até um padrão que ele não pode. Né? Então ele não presenteia segundo o padrão dele, ele presenteia sempre acima, porque a paixão dele é acima do bem e do mal. Agora, nós temos uma amiga que escreveu dizendo o seguinte: meu marido começa nessa linha de pensamento e acaba indo pelo egoísmo, porque a gente sabe muito bem que o homem é muito mais contido nessa coisa do presente, do agrado, ele é. Mulher, quando está apaixonada, veste o homem todo, faz e acontece. sim. Homem é menos. Não adianta fazer essa cara feia, porque eu sei que eu não tô você é conseguindo enxergar diferente. isso. Você é diferente. Você é diferente. Ele dá camisa. Camisa. Tudo, camisa, Tudo, ele dá camisa, tudo, ele dá tudo, ele dá camisa. Eu falo assim, Daniel, cadê aquele negocinho que eu te dei? Ah, sabe o que é? Ah, não sei quem estava precisando. Daniel, cadê aquele colar de prata maravilhoso que você ganhou do no fulano de... Ah, eu dei pro pequeno sempre. Foi. Eu acho que quem Então, ama dá o sem ele. preço.
Trocas e trocas. Quem Brincadeira. ama dá o sem. Trocas e Não trocas. vale! Aqui não vale anúncio, nem coisa eleitoral. Quando você tá dando o sem preço, você tá amando. É. Quando você tá dando com preço, você tá dando também. Mas, amiga, Tal, mas, né? falou É verdade. que é um saco também, porque o marido não dava nunca nada pra ela, em nenhum aniversário, em nenhuma comemoração de coisa nenhuma, em nenhuma coisa de coisa nada. Ela falou assim, ó, isso acaba que fica muito chato. Minha amiga, você tem toda a razão. Sabe por quê? Não é assim que a gente mede as pessoas, não é nada. Mas quando isso se torna um descaso, não é porque você sabe que a pessoa tem pouco, não é porque... Até os que têm pouco, de vez em quando, tem que fazer um agrado. De dizer, olha, não importa, isso aqui é mais do que a minha condição, mas isso aqui é para justamente... para você ver que isso para mim não é nada em relação ao que eu amo você. Né? Agora, a pessoa que fica sempre naquela coisa de nunca lembra de um aniversário de porcaria nenhuma, nunca dá um grampo. Aí também eu me ligo a você nas condolências de dizer, realmente o cara é um distraído, como diz o nosso Davi Madruga, e está certíssimo. É. Muito distraído, vamos continuar esse muito. programa depois Aí de ler sabe o que essa... a gente faz? Se ele tem a cara de pau de esquecer completamente, a gente também tem a cara de pau de lembrar. Porque é assim que a gente vai ensinando na graça. Mas não é... Eu tenho muito medo de dar esses conselhos, porque a pessoa não sabe a mão. Sabe? Isso é igual receita, tem que ver para fazer. Senão fica igual aquele conselho da sua bisavó, que quis enfiar o licor quando o cara chegou em casa à tarde. Bebe! Bebe! Essa história foi deliciosa. Obrigado por fazer eu conhecer mais minha família. Foi Pois uma é. delícia. Vamos ler. Vamos continuar o Eu programa não quero depois nem de ler isso saber aqui? que ela vai ter que contar a história deles. Beleza. Vamos continuar o programa depois de ler essa Coríntios que o Braulio Coríntios evocou. 13? Posso ler aqui? Claro. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino. Aí veio o que você disse. Sentia como menino. Discorria como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Que foi a resposta que o Caio me deu àquela pergunta quando eu tinha lá 16 anos. Vocês estavam jantando à meia-noite, eu liguei pro Caio para saber se... Jantando à meia-noite. Se Tem que dedurar. o amor, se uma pessoa podia amar mais de uma vez, como que o amor era. Uma viúva, por exemplo, que casou, ficou 30 anos casada, se ela poderia amar novamente, como que isso era, se o amor amadurecia. E ele, através desse entendimento, me respondeu elegantemente e maravilhosamente em cima dessa verdade. Maravilhoso isso aí. Que bom. Coríntios 13 tá aí, ó. Alguma coisa que for além disso aí, ou é porque a gente é realmente limitado, né? Exato. Que a gente Agora, não tá consegue posto. chegar. Tá posto, Tá aí, a proposta é isso está aí. posta. E a gente está seguindo. E na medida que a gente vai deixando as sombras e falando sim para Deus, a qualidade do nosso amor também vai sofrendo a transformação dele. Com Né? certeza. Exatamente. O interessante é que, assim como a felicidade, né, bem-aventurados que não fala o que é a bem-aventurança, né? A felicidade não fala, né? Como o Caio diz, não tem uma fórmula. Você tem modos de encontrar, ele te passa realmente como proceder, né? Para você estar na felicidade. Da mesma forma o amor, ele não fala o que o amor é. Em algum momento aqui ele fala o que o amor não é. Invejoso. Não é. Né? Ele fala, ele coloca gosto dessa funções em didática cima do do que não amor. é. Então você não precisa, essa necessidade que a gente tem de ficar definindo realmente, não é necessário, porque a gente só vai conseguir achar o amor quando a gente for viver ele, né? E não definir. Exato. E quando a gente fizer a escolha de querer amar,
com esse padrão também. Apesar de não receber de volta no mesmo padrão, porque nem sempre é no mesmo padrão que a gente recebe de volta, mas a gente está construindo um ser aqui, eu não posso construir um ser aí. E à medida que eu vou construindo aqui, essa conjugalidade vai ficando semelhante, né? Mas fala. Eu ia falar pra gente não perder o foco. Ai, Karine, tá tão bom o papo aqui. olha Por só, favor, não, tá tão não, bonito não. aqui. Assunto Não, sério. O tempo está passando. Não, Temos é 12 minutos tempo, aí. tempo. Eu vou te falar, eu lacrimejei quando eu escutei aí o Coríntios 13, sabia? Que eu acho muito legal. Mas o menino tá naquela... assim. Não tá? Olha, gente? agora eu queria uma música. Eu tô amo achando isso. que ele Não, que tá música nenhuma de fundo. mudando por o favor. comportamento pela minha presença, gente. Não, Não, eu porque continuo o homem sendo tá sério hoje, né? babaquinha e tal, não sei o quê, mas é legal essa parada. Mas olha, e esse negócio que fazem muito com a gente, bonito. sabe, Paulo? Eu falo fazem, porque a gente gosta muito de rir. A gente Sim. gosta muito de fazer rir. A gente gosta muito de ver todo mundo Ué. rindo, Fazer o quê? né? Fazer o quê? E fica tudo melhor. Agora, essa coisa que fazem com a gente, que porque a gente é assim, a gente nunca fala sério, Isso. tenha medo. Tenha medo, porque a gente, às vezes, está falando seríssimo. Eu sei. É só o jeito, gente. Aprenda a discernir jeito. É verdade. É. Isso mesmo. Modos internos. Comédia Quer saber? é Eu quero- coisa muito séria. Muito Ah, eu sério. sempre achei. Comédia é coisa Sempre muito achei. séria. Por isso, primeiro eu quero saber, Dri, Dica. me conta, como é que foi que você conheceu o Braulio? Como é que isso começou? Como é que esse amor de vocês começou? Olha, tudo começou eu assistindo Papo de Graça, né? Começo do ano passado. Eu vou fazendo os parênteses, tá? Isso, ela vai fazendo as Essa é a inserções. vantagem de ver o Ilícito. Papo de Graça. Já É, vocês? pessoas. Deus abençoa. A bênção veio completa, Aham. sabe, gente? E um dia passaram as letrinhas, o Judá colocou o nome do Braulio e o Facebook. E eu percebi que todo programa comentava não sei o que de Facebook. E eu, como eu estava passando um momento sozinha dessa nova revelação do Evangelho, aquilo entrando dentro de mim, só que eu não tinha com quem compartilhar aquilo, a primeira coisa que passou pela minha cabeça, eu falei, eu vou adicionar esse cara aí no meu Facebook para eu ter o contato com alguém. Né? Só que no início era muito engraçado, porque eu assisti ele no programa e eu achava ele um babaca. Ele sabe disso. Eu detestava. Eu detestava. Não É. acredito. Escuta isso. Porque Vai até o final, né, Braulio? sabe? Vai, continua. Eu falei no começo pra ele, porque assim, a Karine, nós comentando aquele dia, nós que temos um passado religioso dentro da igreja, quando a pessoa começa a assistir o Papo de Graça, fica muito impactada pelo que o Caio fala. É. E você começa a se quebrantar de novo e ver que você Aham. não conhecia Deus e passando aquele momento assim, único na vida. Aham. Oásis no deserto, Meu né? Deus, Você e encontra. aquela coisa, como é que eu nunca vi isso antes? Como é que eu nunca entendi isso? E o Braulio com aquelas tiradas dele do nada. tava brava com Aquele o momento Braulio. sério, quando o Caio tava mais sério, mas sabe, compenetrado e dando aquela explanação da Gente, mas palavra. Deus é maravilhoso. O Braulio. Olha o amor, ela já tá falando com amor, você tá Olha, vendo? Ela não você consegue nem tá matar com... entendendo? Você tava ali. Olha, vê se é muito você engraçado quem tem lembrar ouvido, quem hoje. tem tímpanos. Boa. Tô apelando. Quem não tem também. Tímpano, porque ela ali, ó, recebendo a revelação de Jesus. Entendeu? De que Maiores é o revelações evangelho. Falando assim, esse cara aí atrapalha Cara, esse momento atrapalha de o seriedade. programa. Rapaz, ó o que Mal, Jesus eu não sabia. respeita isso, não, rapaz. É verdade. Sabe que Eu amo o senso de humor de Jesus Deus. não respeita o que a gente chama de É, a momento gente sério, gosta pra momento cima, coisa, cai na momento testa. isso, momento aquilo. E mais, diz, você vai amar esse homem que você acha bobão. É bem sério. isso. É bem isso. Final que ela foi- conta, quando a Adriana terminar de contar a história, eu tenho uma frase pra poder concluir isso aí, amor. Vai, lança. Fala aí, lança. Ué, amor, fiquei curiosa. Continua, agora. eu vou concluir, vai ser fantástico. Então tá. Ele é tão modesto, né, Atrás, gente? por favor. Vai ser fantástico. Vai ser fantástico, amor. Tá bonito. Então, eu adicionei ele no Facebook e continuei acompanhando o Papo de Graça. De repente, eu vi que ele não era tão palhaço assim, ele se emocionava, se comovia. Aham. E aquilo, não, ele tem coração, né? Ele é uma pessoa. Ai, que linda, cara. Não é só Obrigado. risada, ele é gente também. Né? Obrigado, amor. Tem Isso. esperança pra mim. É. Tem esperança pra mim. As pessoas não entendem, Não, né? ela não tem coração, ela fala daquele jeito, só foi uma coisa. Não, é que ele é muito irônico, ele satiriza às vezes, que é engraçado. Hoje eu
riu demais, É mas muito naquele engraçado. começo, naquela minha, que era um momento meu mesmo, claro. né? Eu olhava aquilo e ficava escandalizada. Esse Falei, cara meu tá, Deus, a frase cala que a você falou, esse boca. cara tá destruindo o papo Ele dele. acaba com o programa. Ela fala. Ele fala. tá destruindo tudo. E só que isso foi mudando no decorrer do tempo. Até que um dia ele me chamou para conversar no chatzinho do Face e daí tudo começou. Nós ficamos amigos, nós nos conhecemos Amigos. pessoalmente. 4 meses depois de ter adicionado ela, porque eu tava fazendo uma pesquisa antes, né? Pesquisa de campo, amor. Com certeza. É o que? A meu respeito? Claro. Levantamento da vice-versa. ficha? Todo mundo. Você sabia disso? Ou tá Ele sabendo? me contou depois, Contou que ele depois. deu Que uma traíra, fez fazendo uns levantamento Googles, das pesquisa fichas. bacana. para Claro. confirmar. Porque essa distância nossa, o fato de eu morar em outra cidade também atrapalhou um pouco o andamento do relacionamento. Mas fala só. Mas por que a Adriana Miller estava... Não, eu sei quem eu sou, tá, Brau? Achando- Não precisa ter esse problema, não. Não, eu sei, mas é pra galera aí de casa. Não é você. Por que a Adriana estava com essa visão, sacou? Que é uma visão que o Caio não teve, né? Que o Flávio teve, que já confessou, A mesma visão a dela? mesma visão. Assim que você... Mais ou menos. Atrapalhava o Atrapalhava. Dribate. Destruiu o não. Papo de graça. Por que Você sabe que tem essa aqui, visão? aqui Porque no ela Dribate é assiste- diferente, né? Hã? Aqui no Dribate, fala assim, sabe o que estraga o Brasil? É o povo brasileiro. Sabe o que estraga o Dribate? É a Dri. Não, Mentira! É mentira. Veja só o bate. Ah, que isso, tem gente pra tudo. Aí o que acontece? Por que a Adriana tinha essa visão? Porque a Adriana estava assistindo o programa com os olhos da lei. E com o evangelho ela acaba descobrindo que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo Meu aquele. Deus, ele tá evangelho por hoje, gente. Mas ele é Orgulho. isso. Mas ele Gente, olha... Eu sei. Ele tá inspiradíssimo. É Então, demais. quando você Vai ganhar um beijo Vamos dar a depois. bênção do Dribate nele. And God against Amém. Amém. É verdade. Presbítero Braulio. Não, Foi mas é verdade. Não, a gente não tá de... Mas é verdade. Mas é verdade. É verdade. É verdade. Quando você dilata a tua consciência, todo mundo é E todo mundo Braulio, até olha aqui Braulio. no fundo do meu olho. Você Braulio vira gente. vira... Braulio vira gente. Isso é Eu ótimo. virei, rapaz, eu virei. Ai, meu Deus. Beleza? E não pense um segundo que eu tô aqui... Você sabe como é que eu tô aqui. Eu tô entendendo. Pois é. Pois é. Então Pois é é. isso. Aí- tudo é legal. Aí ela foi vendo. Ela foi vendo. Aí Ela foi vendo, Aí foi fui gostando. vendo, né? Parou de escandalizar, aí comecei a Ela gostar. foi vendo com outros olhos. Aí Aí começou a a nossa achar amizade super começou a se divertido. desenvolver. A gente se divertia muito junto, porque é Aí impossível. tudo ela achava engraçado. Tudo dava risada, isso incentivava ele, né? Porque homem, quando a gente ri da piada, parece que eles ficam se achando pô, é mais, muito né? bom. É, eu sei. Aí foi acontecendo. Agora, voltando ao nosso tema, eu queria que o Braulio falasse um pouco sobre a aliança de inox que ele propôs. Sim. Adriana. Não, dentro do seu tema, o que o que é? Tem que cortar pra cara dele. Quando joga uma bomba dessa, Peraí, tem que cortar peraí. direto pra cara dele. Você não viu a cara que ele fez. Falaram, zoeira, negócio pô. de Tinha que tipo. ter pego a cara na hora. Lançando a Vivara, Vivara. Não foi Vivara, amor. Foi Vivara. Fala a verdade, amor. Fala a verdade, a gente está ao Ao vivo. vivo, é Verdade, As pessoas mas estão você queria- acompanhando. Você não queria? Me conta Não. essa história direitinho, por Assim, favor. ele me pediu em casamento. Eu tava fazendo uma viagem, a gente passou muito tempo sem se ver e ele ficou assim enlouquecido de saudade. Verdade. Ué, Tem óbvio. muita saudade. E assim, a Óbvio, primeira vez que a gente foca nela, é conseguiu se falar Eu pelo quero. Skype, ele falou assim: "Eu te amo, casa comigo e vamos ficar juntos", e acabou. Isso. Aí eu falei, não, é claro que eu caso, também te amo e vamos nessa, né? Quando a primeira vez que eu vim para Brasília, Depois do pedido. depois do pedido, a gente passando na feirinha, Feira dos Importados lá, a gente foi fazer alguma Eu coisa. amo aquela Paraguai. feira. E a Feira do Paraguai. Eu também feira. adoro. Fantástico, Ih, eu amo você se aquela distrai feira, tá doidado tudo ali. lá. Sim. Tem todos É. os bagulhos Isso. necessários. Só que quando a gente quer Assim, noivar, não é assim, Não é né? pela Feira do Paraguai, Não, né, gente? não é. Porque assim, a gente Não passou na é, frente de pois uma é. barraca de aliança de inox, Adri. Aí ele falou assim, amor, vamos noivar agora. Eu compro agora. Essa Você quer oportunidade agora? É minha oportunidade. Isso, na banca.
Aí eu Bota essa terminei com ele ali, né? Eu terminei com ele. Eu pediu pra falei, sair, não dá, não? não. Eu pedi pra sair. Eu falei, Você deu um Capitão não, Nascimento, nem mim? não dá pra mim. Foi, deu um Capitão Nascimento. Deu um Capitão Infelizmente. Deu Nascimento. pra sair. Há limites. Deu pra sair. Não, mas eu há falei, limites. vamos A lançar. gente aqui. ama, né? Falta Mas de romantismo, não dá. meu amigo, foi geral. Foi geral. foi difícil. um negócio É isso Geral que tem umas com geral. pessoas aqui no chat que não entendem. É? Então vamos lá ver. Que falaram que homem que dá presente caro é louco, é burro e não pensa. Porque ela ainda está apegada ao dinheiro também, a pessoa que está falando isso. Não, só tá. Porque a questão de tá. dar presente caro não é o preço. Só tá, é claro que não. Sim. mas graças assim, eu a tava- Deus isso é falado pela boca de um homem. É verdade. É Não, porque eu já verdade. tinha ouvido do meu marido também. Meu marido nem fala Que é um porque homem nem também. precisa, porque é um homem. Braulio, você é um homem. Eu sou um homem, mas naquele momento eu tinha que Naquele oferecer um inox. momento, naquele Eu faria momento, também, cara. naquele momento, não sei. Não, é que assim, Crucial, Adriana. Não Brilhante. posso imaginar. ele Mas é legal. Mas pede. eu tava na Não. vibe. Ele Legal, pede olha a que noiva, mas não pede a qualquer piada, coisa em gente. qualquer momento pode ser uma brincadeira. Perde a noiva, vai crucial. ser Ele não pede a piada. A gente tava lá. Perde a noiva! Vai ser a manchete de amanhã. Perde a noiva, mas não perde Eu a piada. duvido que o Braulio Eu seja tava assim. assim, eu falei, ruim, olha, hein? Não, ele não é Eu falei assim, Não, não. amor, agora que ele achou esta noiva, Eu falei, amor, Eu- casa comigo, tem uma de inox aqui, vamos lançar ela, depois a gente substitui. vamos lançar ela depois. Vamos lançar o inox aqui só pra dar o lado. Ela falou, na minha mãozinha, não. É Jamais. senso prático. Jamais. Senso, esse lá. tal de É senso prático demais. em matéria de presente, homens Não funciona. querem agradar, leiam meus lábios. Não existe. E não é futilidade nossa, Não. né? Mas é um momento importante. Não da é, nossa eles vida. confundem. Eu sei, amor. Porque também vocês têm que fazer a diferenciação daquela mulher que pede uma aliança de diamante. Vocês estão entre Só a serve se terra for e o mar. diamante. E tem que isso ser é daquele considerado. Elizabeth Aham. Taylor, que é um absurdo. Sim. Né? E aí vai de absurdo em absurdo até a estatura do diabo perfeito. Agora, não é disso que a gente está falando. Mas aí eu conheço um cara, por exemplo, muito cheio da grana, que a mulher dele virou pra ele e falou: você quer uma diamante? Diamante. Diamante, ele saiu e Diamante, pegou ele duas. saiu, pegou, trouxe a aliança pra ela, chegou e entrou no dedo dela. Aí eu falei, mas não é por quê? Não, porque a outra tem a mão menor. Meu Deus do céu. Quem mandou, né? Diamante, As pessoas eu fui lá e peguei Temos uma que ter outra. cuidado com aquilo Se que não a gente receber, deseja. não saber se pedir. Agora, se quisesse, eu comprava uma pra É. você, exclusivo. Tive que roubar lá no negócio dela. Pediu, o cara faz, não é? Diamante. Adorei a diamante. Mas e aí? Como é que ficou a história de Celina? Não vai fugir assim, Não, aí não Cassara. rolou, você tá vendo Linda que tá sem piada. nada. Ela nós foi na ainda Vivara, estamos. escolheu uma aliança escolheu legal já. e tal. Aí eu falei, agora eu tô sem condições. Se fosse a de inox, A de tudo nós bem. na vibe é 10 cada. Na Vivara é 10, põe mais 0 aí. Aí nós estamos aguardando o momento. Estamos aguardando. Estou aguardando no Senhor. E eu Como diz o queria, eu vou Caio, fazer um pedido. Firme na promessa. Eu vou fazer um pedido. Sim, vou fazer um diga. pedido. Pode falar. Assim que sair essa aliança, Ah. nós do Dribate, Sim. eu e você queremos ver. Com certeza. Ah, eu Não, vai queremos ser do ver. jeitinho que ela quer. Ela já Queremos escolheu. ver porque isso é mais do que um programa. É mais Isto que um é uma programa. instrução. Sim. É uma instrução a todos os homens que já não querem começar. Quer dizer, depois eu falo em particular com vocês como é que não se deve começar pela Feira do Paraguai. Aqui, ó, tá falando o chat. Achei lindo esse pedido na feirinha. Tá vendo? Não tem só parada. Mas é a cara do Braulio, gente! Depois que a gente põe a aliança, não a gente foi podia. por mal. Adriana, depois que Não põe a foi aliança por de mal. inox, vai comer um espetinho. Com uma alegria, uma Um coca pastel zero. com Toma um garapa. cascão. Uma coisa linda. Meu filho, você sabe o que eu e o meu marido comemos na nossa lua de mel? Ah, fala. Sanduíche de carne assada. Pois é. Então, olha Grego, só, aqui é sanduíche porque a grego. gente não tinha mesmo para almoçar, nem sanduíche de carne assada. Agora eu falo para vocês. E o Kiko? Entendeu? O Kiko não é nada disso que a gente está falando aqui. Não é nada disso. Absolutamente. Teve um pastel de um pastor, engraçado. Pastel até, do pastor? um pastel de um pastor, É, engraçado, trocadilho. que quando me conheceu falou assim, ih, olha, o pastor fulano ficou noivo da ciclana, já deu um carro para ela. E o Caio já te deu um carro? Eu falei assim, pois é, tem homens que precisam.
Põe. dar carros. Tem outros que já são Boeings vindo sozinhos. Entendeu? Boa resposta. Carro ia virar Moças, nada. não é disso que eu tô falando. Boa. Nada disso que eu tô falando. Eu tô falando é quando a mulher sente aquele coração que tá procurando agradar. Por quê? Eu não vou fazer isso porque eu não quero me encher de praga do Egito, que é acrescentar a Coríntios coisa alguma. Então, evangélico do meu coração, não pense isso. Mas eu acrescentaria assim. E o amor é cheio de momentos de delicadeza. Cheio de momentos. Porque se é amor, delicadeza. Ai, olha, só tem esse café em casa. Pô, provavelmente eu vou deixar pro Caio. Café. É o sem preço. Entendeu? São coisas pequeninas que faz da vida uma delícia. Sim. De ser Fazem todas as diferenças, cônjuge. né? É verdade. Vocês têm Mas uma coisa que adorei eu essa amo na história. Adriana, que não tem nada de coisa material, que é a coisa mais linda, demonstração de amor que ela tem por mim, que é uma coisa que eu nunca falei isso pra ela, vou falar aqui hoje. Olha. Meu Deus, Gente, o que debate está graça. saindo. Foca no Braulio. No Braulio. Nossa, assim, vocês não Corta pro vão Braulio. acreditar. Braulio, Fala. Fala Vocês do- não fala vão- toda do vez que eu começo. saio com a Adriana, a gente vai, igual hoje aqui, a gente vai, ela passa a mão assim em mim, limpando a minha roupa aqui. Ó. Isso é uma coisa que não precisa me dar nada. Olha só. Esse cuidado que ela tem com o meu ombro aqui, ela faz assim em mim, ó. Quando a gente vai sair, ela passa a mão no meu ombro pra ver se tá tudo limpinho. Porque eu tenho uma tem que casca deixar de ele lascar, tá ajeitadinho. ligado? E é massa ele isso. ajeitadinho, É né? lindo isso. Mas eu vou defendê-lo. Já soube que você faz progressiva, né? Faço. Progressiva, E ela dá às muita vezes casca. dá isso. Aham. Não, Verdade. mas não é só isso, também ajeitar a roupa, né? É, As puxar a mulheres blusa ficam às fechadas, vezes, né? Aqui, ó, puxa a Tem blusa nada a ver aqui. com isso. Mas eu Adriana, entendo puxa a o que ele tá blusa aqui. falando. Olha só, Isso é Adri. lindo, cara. É lindo Isso é mesmo. cuidado, É isso é lindo. amor. É lindo É mesmo. cuidado. É muito mais bonito. É atenção, do que né? qualquer coisa. Coisa. Muito legal, muito legal. As pessoas Claro. têm que entender isso, assim. Claro. Isso é Coríntios, Claro, na sua plenitude. Claro. Então, acabou, ganha aí. claro. Claro que, pô, quer comprar uma aliança legal, se tem condições, vai lá, compra, dá um presente bacana, tal. Ele Mas tá querendo se esquivar da aliança, não sei se vocês Mas não, eu dei uma não, dica não, boa, não. não dei, Dri? Não. Agora ele está comprometido. É compromisso? Não tem uns Nada. programas Um debate assim? ainda tem uns por programas cima. que manda a pessoa... Braulio, é compromisso! não, aí perdeu. Ó, mas eu dei uma dica pra eles, que eu tenho um Compromisso ótimo é tudo, não Orives. é? sobre... Não verdade. vem, ó! Compromisso é quando Eu falei, não é. vamos adiante com a escolha da Vivara. Eu tenho A um gente ótimo vai. Orives aqui em Brasília, de total confiança, magnífico no trabalho dele, e a gente vai conseguir a aliança da Vivara por um preço mais Isso. acessível. É, porque quando eu vi o preço, eu vi vara. Eu falei, eita! Eu vi uma vara. Por acaso, vocês selecionaram alguma observação dos nossos amigos que estão ali? Um Porque o beijo nosso pra tempo... Babi, sua Ó, sobrinha. um sua sobrinha. beijão. Beijão, querida. Deus te abençoe. Vamos ler a última então? Então vamos ler a última. Me ajude, estou namorando há 1 ano e ela quer noivar para casarmos e eu também quero. Nos amamos, porém ela me disse que só quer noivar uma aliança verdadeira de noivado com uma pedrinha, que segundo ela poderia ser simples, porém a aliança simples dela custa uns R$1.000. Eu disse que era muita grana por eu não ter essas condições ainda e que poderia ser uma de ouro, mas porém ela não quis. Ela não quer assim. O que eu faço, meu amigo? Vai com o tempo, junta o dinheiro, brother. Não, é o seguinte, eu acho que tem tantas opções baratas, é porque também homem não entende muito dessa área. Sim, Né? ele não sabe achar o melhor de tudo preço. é ele pegar uma amiga para ir com ele, porque tem lugares bem em conta. E eu acho que no caso dele, um anelzinho de pérola seria uma coisa ideal, porque pérola é barato, não é caro, Sim. é uma coisa elegante. E Se o essas arinho alianças for de simples ouro, de ouro mesmo. tô falando com como pontinha anel de noivado, brilhante que ela como quer uma pedra. Elas são não Brilhante é não é esse valor, caro. não. Por R$150 ele consegue Isso. colocar uma pedrinha de Uma brilhante pontinha, na ele aliança consegue dela. um Isso, preço aonde? bem É, legal. lá no Ah. Rio. Informações É? verídicas, não foi? É. Testemunho? Rapaz, Em Brasília eu não também sabia tem, é só disso, correr não. atrás. Tem. É, no não Orives É? você consegue. É, Não tô não se sabendo. desespere, amigo. Mas Vai olha- atrás, faz um Google, pesquisa, Exato, porque tem exato, preços exato. bem acessíveis. Mercado Livre. A minha mãe fez uma coisa horrível com o meu pai.
né? Eu posso contar porque metade já está morta, então tudo bem. Que é o seguinte, a mamãe era de um nível social, vamos dizer assim, mais abastado, o meu pai menos abastado, né? Tinham os Ribeiros e os Barros. É aquele tal negócio que eu falo. Seu pai era o Barro? Barros e os meus avós maternos, os Ribeiros. E os Ribeiros é o que tinham o dinheiro. Os Barros eram os intelectuais, meu pai, a família inteira de médicos e tudo mais. E os Ribeiros portugueses. Portugueses e, assim, endinheirados, como todo bom português que já está aqui há uns 30 anos, né? Sim. Então, o meu avô Ribeiro chamava os outros de barros burros, de um pouco de vingança. Porque eles eram os intelectuais. Bom, mas como tinha esse desnívelzinho, e o papai era um homem muito tímido e também muito duro, e ele dependia do pai dele, a mamãe pediu um anel de noivado e tudo mais. Falei assim, mas olha, o negócio é o seguinte, para ele não errar, porque a mamãe sabia que, além disso, tinha um desnível de gosto também, para não errar, ela falou assim, olha, você pode me dar uma coisinha simples, como um anel de pérola, que eu sugeri agora, né, aqui. Aí tudo bem, ele foi para casa já com essa sugesta, que para ele não errar, um anelzinho de pérola, porque era entre a faixa que ele podia e tal. Só que o vovô Titão, o vovô de Barros, tinha um amigo que vendia joias em casa, que era amigo dele, assim, de 50 anos, sabe aquele senhor, chega, traz um café, que seu José chegou, aí ele desenrola aquele negócio, tudo. E o vovô Titão era tão tímido que ele não podia ver ninguém vendo nada, que ele tinha que comprar alguma coisa, ainda que ele não precisasse. E o papai pegou isso. E como o cara estava lá, assim, ô Barro, você não precisa comprar um anel para Lisete, não sei o quê. Aí, resultado, saiu o pior dos anéis, assim, em termos de gosto da mamãe. O pior dos anéis. O pior dos anéis. Vamos fazer a saga, o pior dos anéis. Saiu o pior dos anéis. Aí ele a chegou cara lá do com uma Smigol. cafonalha, uma cafonalha horrorosa. Qualquer mulher, neste caso, segundo Coríntios 13, tinha falado, pô, Sebastião, obrigada. Não precisa falar adorei também. Valeu o esforço. Depois, o amor tudo suporta, inclusive o pior dos anéis. Porque já era uma joia, era uma... A Karine já está dando a sugestão. A mamãe não tem... Aí, resultado, criou um clima, porque o papai, tímido daquele jeito, ele é que não ia pegar aquele anel, porque ele tinha o pai dele como... A referência e tal. Não se falava isso. Pai, olha, devolve pro seu José. Imagina aí, ele já sabia que isso ia constranger o pai dele. Como é que ele ia constranger o pai dele com um pedido desse de constrangimento para ir encher o saco do seu José? Resultado. Foi aquele lengo-leão na terra de Lango-Lango, mas isso aqui também é bom para a gente ver que no início de casamento, a vida inteira foi assim. Porque ele nunca estava, ou ela nunca estava, ou ele nunca estava, ou ela nunca estava. Quer dizer, os ribeiros secaram e os barros viraram jarro, né? Porque nesse ponto, sim. Mas pela herança genética, não. Tá. A gente tá falando fazer essa gozação que os ribeiros secaram. Os ribeiros nunca secarão. Serão mananciais de água viva. Adorei. E os barros é para fazer firmeza. É um leito para este rio. É o alicerce dos... Tem que ter um leito. A água não pode se espalhar. Não tem que ter um leito para o rio. Então barros serve para isso. Agora que ele já me atrapalhou mesmo, onde eu estava, então, por favor, não, vocês também não precisam ser assim, entendeu? Grosseiros com o futuro cônjuge. Oi? Posso falar? Pode. O Fernando, lá da Ilha de Guaratiba, foi meu parceiraço do basquete. Ele nada muito, é bombeiro. Foi namorado de Naná. Modelo, o cara é sinistro. Exato. Ele tá mandando um grande beijo pra você. Ah, Fernandão! Falou que tá assistindo e pediu pra você mandar um beijo pra ele. Então, atenção, câmeras, ação. Show, legal. Beijo, Fernando. Legal. Aí, então é isso, gente. Vocês sabiam que acabou nosso tempo? Eu tô vendo, tá estourado em mais de 10 minutos. O gancho será Braulio, porque você sabe que hoje já tá assim com o fim da novela, né? Tá, né? Braulio
dará que aliança para esta Eu linda... vou dar a aliança que ela Sim. quer. Suspense. Momento de suspense. Dá a aliança que ela Me quer. ajuda em oração. Mas a coisa mais legal é que a Me ajuda gente... em oração. A que nossa gente- aliança é que é importante. Dominus, Greminus, Livlis, Hoje ele tá Conimis, demais. Glenglans. Ah, Mas dê a aliança. Claro, não vai faltar a Dê. aliança do dedo, Dê. mas a que a nossa aliança é mais importante. É, É também. claro, a outra aliança Então vai nós rolar. vamos repetir, porque ele não entendeu. Dominus, Gleminus, Não, mas se não Greminus, fosse a outra Conimis, aliança, não teria nem questão. Glenglans. Uma aliança depende da aliança. outra. É claro. Tem gente que só, A tem gente- gente que é tão mal casado que só tem uma aliança. Da Vivara, né? Não, acho que Da Tiva. O que a gente faz para terminar esse programa com esse menino de Ah, boca um fechada? beijinho. Graças a Deus. Então, graças a Deus. gente, graças a Deus, Graças mas a a gente tá comendo o tempo da graças a VIV Deus, TV o e o graças a canal é Deus. você. Graças a Deus, vai Graças lá. a Deus, graças a Deus. Quer que eu dê o meu? É claro. Claro. Meu graças a Deus é porque depois de muito tempo eu vou poder pisar na areia de Copacabana. Eita coisa. Amanhã é. Tô muito feliz. Legal. Esse é meu graças a Deus que eu vou estar lá amanhã. Ai, que Deus te bom. abençoe. Seu carinho. Então, Eu queria agradecer a Deus por essa aliança Amém. e pela presença de vocês com a gente. eu quero agradecer a Deus e dar o meu graças a Deus por esses encontros. Amém. Que às vezes a gente já está tão assim na vida, né? Com os desencontros. E aí encontra essa liga e não tem nada mais maravilhoso do que você se sentir completo, né? Agora o Braulio é outro e com certeza você também é outra. Sim. E aqui, de fato, agora e de verdade, mesmo sendo uma palhaça, eu quero abençoar vocês em nome de Amém, Jesus. Adriana. Muito obrigado. Abençoar mesmo, abençoar essa aliança, Amém. abençoar o casamento de vocês. Amém. E realmente não importa que tipo de aliança seja, porque a aliança está feita. Amém. Amém. Né? Eu quero Adriana. agradecer do fundo do coração a presença de vocês, a disponibilidade. Eu espero você aqui Vou voltar. com a música, Pode porque deixar. ela vai Não, cantar Quem sabe faz ao vivo. De repente e não. as cores. E não querem que eu termine. Então vamos para o Porque Daniel. falta o fim da picada. Mas Então, eu tenho que dar o Deus- meu graças a Deus. É, Ah, eu tenho é? também. Então Vai, vai. vai com Temos um tudo. graças a Deus, muito graças a Deus, né, amor? Claro. Eu vou falar por mim e por ele. É que desde que nós começamos a namorar, eu estudava uma maneira de vir para Brasília, através da UNB, tentando voltar a estudar, e essa semana saiu, já fiz minha matrícula. Graças a Deus. Ai, que maravilha! Então, em dezembro Tudo já tô encaminhando. começando. A Graças gente estava Legal. esperando há 6 meses. Sim. E ontem ela fez a matrícula, vai fazer o mestrado dela aqui na UNB, Graças que é a uma Deus. grande condição dela vir pra cá, assim, mas legal. Na Que paz. Maravilhoso. É, Bom meu graças a demais. Deus vai por aí também, tá, neném? Isso. Graças tudo a bem. Deus. Que coisa boa. Tudo em Deus. Tá tudo bem. E o fim da picada é o Braulio não participar sempre do debate, que é uma alegria. Eu vi a galera aqui escrevendo pra caramba, falando como que é gostoso você tá aqui alegrando. Muito. Ó, estou a posto. Muito, legal muito, mesmo, muito. muito legal. Esse é o meu fim da picada. O quê? Que ele não está sempre. não está aqui. Ah, Sempre tá. com a Mas a gente. gente Esse é o não seu fim da pode picada? Esse é o meu fim da roubá-lo. picada. Agora, e o seu? Karine. Sem fim da picada hoje. Sem fim da picada? O meu fim da picada, você que quer, gente? Que tá fazendo calor aqui, você já sabe, né? Tudo bem. E eu tenho pavor de barata, Oh, né? Ok. Me junta Todo mundo ao já seu. sabe tudo. Depois um dia que eu vou tirar só para contar para vocês as minhas experiências com barata e o tema será baratas. Gente, rapidinho, filma aqui, Me. Filma Pera aqui, aí, Me, rapaz. por favor. Por favor, Tem uma conta aqui barata pra aqui mim. não, né? Pera aí, rapaz. Olha só, eu juro que eu queria que todo mundo que tá aí pudesse ter escutado a conversa que eu escutei ontem sobre barata entre o Caio e a mamãe. Ah, olha só, ele tá no quarto Eu não ao lado, vou ele falar não da pode conversa, falar, mas ele pode eu falar essa só privacidade. digo uma coisa. Foi Sim. maravilhosa, saíram coisas fantásticas sobre o caminho da barata na Terra. É a existência da barata. A Eu pensei existência que da você já barata tivesse foi ouvido os gritos de sensacional. noite. Não, os gritos de noite, isso aí eu Eu durmo. tenho uma dor de É cabeça outra no barata. Caio, que eu não sei Não. como é que ele conseguiu dormir hoje à noite e não sei como é que ele conseguiu fazer o papo de graça. Você que vai ser agraciado com papo de graça daqui a pouco, veja como a cabeça de um homem funciona, porque funciona mesmo sem dormir, com um grito de dor de cabeça de barata, de mulher infernizando. Mas o caso é o seguinte, ontem entrou esvoaçante pela minha janela Meu Deus. um trubufu que era, sem brincadeira, deste tamanho. Ah, não. Mas quem era? A avó da barata, cigarra. Uma cigarra entrou. Isso. E agora vocês sabem que é real, porque cigarra realmente é desse É tamanho. uma barata jumbo, né? Barata jumbo esbranquecida. Exatamente. Né? Não pintou o cabelo, entrou
Não pediu licença, rapaz. Só que ela é 3 vezes, olha só, ela é bisavó da barata. Então ela é geneticamente 3 vezes pior que a barata. Isso, ela é a Mais nave espacial feia. da barata. Ela é uma casca grossa. Aí a barata... Aí o Caio já fala assim pra mim, que ele tá ali, né? Muitas vezes gravando pra vocês, aí ele chega assim... Calma. Aí eu já vejo assim, que calma, rapaz. Que mané calma que eu posso ter agora, esse jumbo aqui. Aí eu já, quando eu dou aquela meia rodada, ele já sabe que a coisa vai ficar séria. Aí ele tem que levantar para tomar providência. Aí ele que não estava acreditando, o jumbão, blé, veio e pá, pousou aonde? Aqui é 2 centímetros do meu nariz, no meu abajur pessoal. Eu não dei autorização para nenhuma cigarra parar no meu abajur pessoal. Então esse é meu filho da picada pelo seguinte. Aí hoje à noite, vou dizer a dor de cabeça dele. Nós temos um modo de dormir, assim, para começar a dormir, né? Ontem à noite, né? Ontem à noite. Que eu me deito, assim... Vocês são fracos de música de fundo, hein? Deixa eu dizer. Eu me deito, assim, nas pernas dele, assim, de lado, e ele massageia a minha coluna, que é fundamental, e eu massageio as pernas do marido. Estávamos nesse colóquio amoroso, com as luzes fechadas já, assim, a meio embromeixo, quando eu sinto. Ah, não. Não, Debaixo dos lençóis. não. Uma mordida, assim. Mordida? Sabe aquela... Uma mordida? Barata morde. Cientistas, escrevam pro debate. Barata tem Provando canino, incisivo central. Lá Meu filho, já me morderam Molares. aqui, ó, na jugular. Não sei até hoje se era barata ou vampiro. Mas, Ó, voltando aonde? Rapaz, não me atrapalha. O negócio assim, me mordendo. Aí sabe quando você não vai Não quer acreditar, acreditar, você né? não vai acreditar que estão fazendo isso com você, que invadiram a sua noite, sua coisa, tudo no escuro, só com a luz da televisão ligada, gente. Isso é um horror. Aí eu, pá, no que eu faço, pá, aquelas pernas viradas para cima. Ela não teve nem a consideração de estar com a barriga para baixo para esconder aquela coisa toda, não. Sabe? Aquele tremear. E elas são malucas. Porque Elas são malucas. elas são malucas. Todas. Eu São concordo. maluquinhas, porque quando você faz assim, todo bicho vai, bah, toma o seu rumo. Recua. Não, Ela mas avança. Ela fica assim, ó. Pra você nem se parece goleiro, rapaz. Isso. Fica assim, invariavelmente. Correm pra cima de mim. Psiquiatras de plantão. E o jeito que ela olha pra você, Adriana? Terrível. Não é terrível? Congela. O jeito Olha, que ela te olha. Olha só pra... Karine tem Olha algo, só, filho. só pra terminar Congela. aqui, só pra terminar. Não, pra terminar não. Aí eu, Não, pá, olha só. Pra terminar só pisando. O Caio já estava dormindo. Rapaz, ele levantou já com a mão na cabeça, assim, ó. Eu falei, meu amorzinho, me desculpa, mas ó, a miliante que... É muita audácia, Aí vem a viu? minimização masculina. Homens, leiam meus lábios. Não minimizem urgências, não minimizem estados horrorosos, porque a mulher não vai minimizar. Minimizar faz com que a mulher fique mais nervosa, porque tem que provar pra você que realmente a coisa gigantesca está quase matando. Isso. Não minimize, mate e mostre o cabelo. A gosma. Mostre o cabelo. E não adianta vir em proteção dos animais. Entrou na minha janela, entrou no meu terreno. Eu não vou mais. Não tem Ibama contra a barata, Não senhora. tem Ibama. Não tem Nem Ibama. barata, nem cigarro. Meu abraço pra Nédia, que eu sou que você, Nédia, tem uma aflição de cigarro. Só pra terminar aqui. A Só pra Nédia você ter uma comprou ideia. telas essa semana pra evitar Elas, isso. em apartamento. O Caio, Mas nem a cigarra cantando, desculpa, Daniel, mas... Não, No vizinho. Então, o Caio falando sobre isso mesmo. Ele falando que ele faz Qual uma... é o propósito existencial da barata? Me explique, eu também queria Não, saber escuta, isso. o Caio falando que ele não mataria uma cigarra. O Caio falando que ele não mataria uma cigarra e tal, ele pegaria, jogaria no jardim de volta e tal. Aí, fazendo essa... Calma aí, mãe, calma aí, mãe. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. E que a barata ele já mataria com um certo... Gosto. Né? Não, com uma, ainda assim ele mataria mais. com problema. Ele não mata uma Entendi. barata impunemente. Entendeu? Meu marido tá com problema. Ele mata uma barata. Aí a mamãe veio com aquela de que... Mas elas são todas iguais, elas não vão nem reparar. Família é grande. Família... Gente, com essa, a gente vai se despedir, porque tá vindo hora. Tem que encerrar. Nós estamos tomando o tempo todo, o tempo de vocês.
Até o nosso, né? Só que a gente não reparou. Você tá sem áudio, Adriana. Ah, tá sem áudio. Adriana, tá sem áudio? Eu tô sem áudio. Aqui, Adriana. Mas tá solto desde o começo do programa? Não, agora que você levantou pra fazer essa Não, só para eu saber. Meu então, Deus. gente, olha só, o fim da picada essa noite foi a Baratovski no lugar errado. Um beijo para vocês. Deveria ter acabado com graças a Deus. Mas, graças a Deus que a gente vai ter essa oportunidade. Beijão. Ah, e quem escreveu não fica preocupado não, porque eu leio tudo. E se tiver alguma coisa realmente relevante, na próxima semana nós estamos aqui falando de você. Beijão, Deus te abençoe e fique na graça. Troia, Taurus, Taurus,